De volta com o cenário político, nesta quarta-feira estamos entrevistando a vereadora Júlia Arruda, vereadora do Natal. E você de casa pode participar. Os contatos aparecem durante todo aqui o nosso programa, a nossa conversa. Tem o nosso Instagram, o Twitter e o WhatsApp, 98802-8979. Vamos falar sobre eleições 2022. A assessoria de Fábio Dantas, ex-vice-governador pelo Solidariedade, pré-candidato ao governo do estado, entrou em contato conosco, desmarcando entrevistas que seriam realizadas com o político durante esta semana. Uma agenda de 2 dias, na quarta e na quinta-feira, aqui em Mossoró. Possivelmente com Covid-19, aguarda testagem para confirmar a doença. Depois de se recuperar da saúde, Dantas deve cumprir a agenda aqui na cidade, ao lado do prefeito Alisson Bezerra. Nós já havíamos falado ontem, que o entrevistado de amanhã, quarta-feira, seria o Fábio Dantas, mas aí a gente vai precisar remarcar esta entrevista. A gente foi comunicado, a gente torce para que o Fábio Dantas possa recuperar a sua saúde e continue aí a sua caminhada, assim como a gente torce para que todos os políticos possam realizar a pré-campanha, a campanha com saúde, porque realmente não é fácil você sair visitando várias cidades, pegando estradas e correndo riscos, enfim, a gente torce para que tudo aconteça da melhor forma possível nestas eleições para todos os políticos. Então, quando o Fábio Dantas se recuperar da saúde, ele vem aqui para o nosso cenário político. Os municípios com eleitorado acima de 100 mil pessoas devem habilitar os locais de votação para o recebimento do voto em trânsito, a partir já da sexta-feira, dia 15 de julho. A medida permite que o eleitor possa solicitar o voto em trânsito até o dia 18 de agosto. A partir desta sexta-feira, os municípios devem deixar aptos os seus locais de votação convencionais ou específicos para receber o voto em trânsito daqueles eleitores que estão fora das suas localidades. Com isso, o cidadão ou a cidadã poderá indicar o local que pretende votar fora do seu domicílio eleitoral. Quem estiver fora do seu estado poderá votar para presidente da República. Já quem estiver no mesmo estado, mas em um município diferente, poderá votar também para governador e deputado estadual, federal ou distrital. O primeiro turno das eleições 2022 acontece no dia 2 de outubro e, caso haja necessidade de um segundo turno, este acontece no dia 30 do mesmo mês. Lembrando que o voto em trânsito é permitido apenas para os eleitores que estiverem com o título regularizado. E para quem mora fora do Brasil, essas pessoas também podem solicitar esse tipo de voto. Luísa Gugel para o jornalismo TCM. Então já fique atento aí, você que está acompanhando o cenário político TCM, que em 2018 votou em trânsito, neste ano pretende votar novamente. Eu vou citar um exemplo bem perto aqui da gente. O meu caso, eu em 2018, eu tenho um domicílio eleitoral em Caraúbas, solicitei o voto em trânsito, votei aqui de ponta a ponta, deputado estadual, federal, Senado, governo do estado, presidência da República, votei aqui em Mossoró. Então, é possível de se fazer isso com o voto em trânsito. Se você é de outro estado e sabe que no dia da eleição vai estar aqui em Mossoró, por exemplo, você vai conseguir votar em trânsito, mas para a presidência da República. Então, fique sempre aí atento ao calendário. Se você sabe que não vai estar na sua cidade, onde o seu título é registrado no dia 2 de outubro, fique atento para você fazer aí o seu, entregar a sua documentação, solicitar o voto em trânsito. É muito importante que você garanta a sua votação. Então, é possível, fique atento e procure a Justiça Eleitoral. Vamos voltar aqui a nossa conversa com a vereadora Júlia Arruda, do PCdoB da capital. Antes tem aqui algumas mensagens, tem o Niel do Sumaré já acompanhando aqui a nossa programação. O Francisco, ele está fazendo um questionamento aqui. No entanto, o meu amigo Francisco, a temática não é esta, Vamos tentar organizar um programa para tratar sobre este assunto aqui.
E o Flaviano Monteiro lá de Apodi fala também sobre a participação aqui da vereadora no nosso cenário político. E o José Freitas, ele pergunta aqui se a Câmara de Vereadores de Natal tem prédio próprio, porque fez pedidos para a governadora, para o vice, para Mossoró, para que eles pudessem atender. Não temos prédio próprio. Não tem prédio próprio. É da UFRN, o prédio que a Câmara hoje está, pertence ao UFRN, inclusive com a reformulação da legislação que teve mais vereadores, né? Possibilitou 29 vereadores, teve que alugar um prédio anexo, pertence à arquidiocese, então a Câmara está funcionando ainda de uma forma ainda precária, não é o ideal, então estamos aí nessa busca da sede própria também. E só também mandar um alô aí para essa audiência tão qualificada do ex-prefeito de Apodi, Flaviano. Todo o nosso abraço aí a todos os dirigentes do PCdoB em Apodi. Meu abraço, amanhã estarei lá com eles. Eu tenho para mim que cada legislativo de cada cidade deveria ter seu prédio próprio. Eu acho isso muito estranho. Aqui em Mossoró é um prédio alugado, todos os meses tem ali... Aluguel alto, inclusive. Aluguel alto, né? E câmaras de cidades importantes, da capital de Mossoró, não tem prédio próprio. Exato. Eu acho que é uma coisa que realmente... Levantar essa bandeira aí, acho que precisa... Não anda, trava de verdade. Mas, vereadora, a senhora está no Legislativo natalense e agora buscando, né, um novo passo dentro da política. Muitos, não são poucos, muitos dos vereadores de Natal conseguiram vaga na Assembleia Legislativa, né? Por anos, é justamente este o trampolim, né? Assume ali uma vaga na Câmara do Natal, a eleição seguinte na Assembleia Legislativa. O vereador de Natal tem mais facilidade a esse acesso pela questão de ser a capital, região metropolitana, ser mais conhecido. Como é que a senhora avalia este quesito, sendo que, obviamente, o eleitor do interior precisa participar também do pleito, precisa conhecer quem são esses políticos? No meu caso, eu acho que eu não me enquadro nesses vereadores, muitas vezes que utilizam de um mandato no Legislativo Municipal já para se projetar. Eu estou no 4º mandato, então acho que adquiri muita experiência ao longo desses 4 mandatos, conhecendo o dia a dia do natalense, dos problemas, buscando as soluções. E acredito que esses meus 4 mandatos nos credencia a que a gente possa tentar novos caminhos. Até porque eu comparo muito com a decisão de 2008, quando eu resolvi sair da publicidade, que eu sou publicitária por formação, e resolvi encarar, colocar meu nome aí à disposição da população para poder ser pré-candidata a vereadora naquela época. E aí eu acho que uma candidatura não pode ser de um querer individual. Não vou ser candidata de mim mesma, eu tenho que ser candidata através de um grupo, de um ideal, de uma bandeira. Então, acho que essa minha participação na Secretaria de Estado me possibilitou também a eu ter esse contato junto aos municípios e também ser estimulada pelos municípios, por que não desenvolver o nosso trabalho agora para o âmbito estadual. Então, acho que esse meu trabalho, essa minha vitrine, posso dizer, ao longo desses 4 mandatos, me credencia a estar aqui, me apresentando como pré-candidata a deputada estadual, sabendo que é um enorme desafio. Você sair da municipalidade para projetar o seu nome para o Estado é um trabalho que realmente exige o que eu estou fazendo, conhecendo, fazendo essa escuta qualificada para que as pessoas possam nos conhecer, para que as pessoas possam apresentar quais são as demandas, o que é que as pessoas esperam de uma legítima representante na Assembleia Legislativa. Então, essa nossa pré-candidatura está sendo construída de uma forma bastante coletiva, bastante pé no chão, ouvindo segmentos que eu já me identifico em Natal e que eu tenho a possibilidade de conhecer agora o que tem de bom sendo feito nos municípios, né, nas regiões. E cada vez que eu percorro cada cantinho do Estado, eu fico surpreendida com o que tem de bom sendo feito no Estado, essas potencialidades e que preciso aí ter muitas vezes a representatividade. Então, eu me coloco nessa condição de pré-candidata para atender os anseios dos segmentos que eu defendo, que eu acredito e que serão tão necessários nesse processo eleitoral. Eu estou aqui na terra da resistência, né? Mossoró é marcado pelas lutas, pela resistência. E eu acho que isso tem que nortear a minha luta de resistência, porque não vai ser fácil esse desafio agora para 2022. Vereadora, a senhora pegou ali a Secretaria das Mulheres no momento de transição, né? Da pandemia, Sim. De um período mais complicado, já para uma liberação e pôde visitar os municípios. A senhora falou um pouco sobre a sua atuação como secretária
mas a senhora pôde conhecer alguns municípios e tem já circulado no estado. O que a senhora observa ainda que precisa melhorar através desta representatividade? O que a senhora observa que, através disto que a senhora vê, que escuta, pode levar para a Assembleia Legislativa? Bem, como eu falei, a secretaria foi uma secretaria recém-criada nessa atual gestão da governadora, fazia parte do plano de governo da então candidata Fátima, e uma vez que conseguiu a sua eleição, ela conseguiu materializar, e eu digo que essa secretaria tem a cara do governo, um governo popular que dialoga diretamente com esses segmentos: mulher, juventude, igualdade, diversidade, direitos humanos. Então, são pautas extremamente necessárias, e eu tenho visto também uma auto-organização dos municípios, os municípios se organizando enquanto movimento social, enquanto conselhos, porque isso mostra também, traz a sociedade civil para o debate central. O que é que cada município quer se organizar nessas pautas que eu me referi? Então, eu acho que é extremamente importante e desafiador também fazer com que o município dialogue com o Estado, né? Fazer essa integração dessas redes estaduais e as redes municipais. Mas é um caminho que deve ser percorrido, e eu digo, o secretário, o gestor que está à frente de uma pasta, ele tem que conhecer os territórios, ele tem que sair dos seus gabinetes, tem que conhecer o que é que está sendo feito nos municípios para fazer essa integração. E a minha pasta, que eu estava até então na Sengide, é uma secretaria de movimento, de articulação. A Sengide dialoga com a segurança pública, com a educação, com a assistência. Então, é uma secretaria que deve estar em constante movimento, e foi assim que nós fizemos ao longo desses 10 meses que eu estive à frente da secretaria, movimentando, provocando, fazendo com que cada secretaria saísse um pouquinho das suas caixinhas, que é um desafio. A educação sai da sua caixa para poder integrar com a segurança, com a saúde, enfim, acho que a gente tem esse papel, e acho que é um caminho muito fértil que tem pela frente, né? Com esses municípios auto-organizados, com os conselhos organizados, a sociedade sabendo, porque muitas vezes a sociedade está tão desestimulada com tudo isso que não faz questão de participar de uma audiência pública, porque acha que nada vai resolver, não participa de um conselho. E eu faço aqui uma convocação a todas as pessoas que, desde o movimento estudantil, né, através de um grêmio estudantil, através de um centro acadêmico, para que possa trabalhar nessa perspectiva de transformar o ambiente que você está. Porque só assim, eu acho que tudo que conquistamos ao longo desses anos, né, foi fruto de muita luta, foi fruto de muita mobilização social. Então, eu acho que o caminho é esse, é a articulação do poder público com a sociedade civil. Aí a gente pode ver as transformações acontecerem. Estou aqui com a mensagem do Manuel Nascimento, ainda comentando aqui com relação à questão que envolve aqui a falta de uma sede própria da Câmara dos Vereadores de Mossoró e também de Natal. Precisa ser cobrado, diz aqui o Manuel. Muito obrigado pela participação. Vou fazer essa reivindicação, Manuel, ao presidente da Câmara, Paulinho Freire, né? Então, acho que deve levar aos presidentes, né, essa importância de ter essa questão da sede para evitar também gastos com aluguel e tantas situações aí que acontecem. Então, é um pleito que eu vou levar para o presidente da Câmara. Vereadora, quando a gente fala de eleições 2020... Opa, caiu aqui meu microfone aqui. Tá me ouvindo aí? Tá, ô Master? Tá me ouvindo aí? Quando a gente fala sobre eleições 2022, está funcionando aqui. A gente, no começo ali do ano, entre janeiro, fevereiro, a gente ouviu também muito se falar sobre o prefeito da capital. Se ele iria ser candidato, se iria colocar algum nome à disposição, se iria apoiar algum nome, né? E muito se fala também, até hoje inclusive, além desta articulação no começo do ano, sobre a gestão do prefeito. Qual a avaliação que a senhora faz do prefeito Álvaro Dias na capital, inclusive tendo em vista esse debate eleitoral deste ano também? Eu falo com muita tranquilidade, até porque eu não faço parte da gestão do prefeito, né? Me coloco como oposição, mas nem por isso uma posição raivosa, uma posição extremamente responsável. Mas quem passa por Natal, minimamente percebe que Natal está precisando de um cuidado, está precisando de uma gestão. Natal voltou a ser uma tábua de pirulitos, né? Então, todos os lugares que a gente sai, Natal está marcado pela buraqueira, o lixo, né? Assim, os canteiros mal cuidados. Sem falar na questão da problemática que é de décadas e que hoje está mais agravante depois da pandemia, que é com relação ao transporte público.
Natal não tem uma licitação que regule o sistema de transporte público de Natal. Então, assim, nessa pandemia, mais de 30 linhas foram retiradas. Então, assim, o direito de ir e vir do cidadão foi negado e precisa ter uma atuação efetiva, né? Então, assim, são várias áreas. A questão da saúde também, a merenda, por exemplo, agora na volta, né, do retorno das aulas presenciais, as crianças estavam sendo liberadas antes das 10 horas da manhã porque não sistematizou essa questão de adquirir as merendas para garantir a regularidade das merendas. Então, são muitos pontos que deixam a desejar e eu acho que o prefeito, o conselho, tem que deixar menos fazer política e fazer gestão, que é isso que ele foi eleito, né? Para ser gestor da cidade de Natal, uma capital com tantas particularidades, com tanta pluralidade, então precisa ter esse cuidado, sim. 1 minuto para a gente encerrar o programa, mas uma pergunta que é muito importante sobre essa polarização e muitas das vezes nacionalmente, né? Essa polarização nacional que envolve agora violência. Como é que a senhora analisa o quadro atual, né, no quesito nacional? Vivemos tempos muito sombrios, muito desafiadores, aí, muito preocupantes, inclusive, porque eu não considero nenhuma polarização, Vanúvio, porque polarização a gente sempre aconteceu, existia PSDB e PT, sempre houve essa polarização, mas o que estamos vendo agora é uma radicalização, beirando a barbárie, né? Então, assim, esse episódio agora, desse final de semana, é estarrecedor, é revoltante, é inaceitável. Então, que a gente volte a marcar o debate político pelo debate de ideias, né? De propostas, de garantir que o outro pense diferente como você e você tudo bem e vá viver a sua vida. Então, eu acho que o que está no debate central é a garantia da democracia, do processo democrático. Então, isso a gente tem que reafirmar todos os dias, a todo o tempo, para que a gente possa ter o direito de pensar como a gente pensa, de defender o que a gente pensa. Então, eu acho que foi pensando nesse atual momento que a gente está vivendo, né, dessa radicalização, de crime de ódio, de discurso homofóbico, LGBTfóbico, racista, misógino. Acho que foram essas pautas que fizeram com que eu pudesse sair um pouco da zona de conforto. Quando eu digo zona de conforto é porque eu tinha sido eleita agora em 2020, tinha um mandato aí para ser desenvolvido, mas resolvi sair da minha zona de conforto para encarar um desafio extremamente desafiador, pode dizer assim, até redundante, mas por entender a necessidade de colocar pautas centrais nesse debate aí que se avizinha e que é extremamente necessário. Então, que seja um caminho de paz e com muita democracia. Júlia Arruda, vereadora do Natal, pré-candidata à Assembleia Legislativa, muito obrigado por ter vindo conversar conosco aqui no cenário político. Eu que agradeço, Vanúvio, e mando um abraço aí para a Carol da próxima vez, né? Certamente ela estará aqui conosco. Muito obrigada a todos que nos ouviram e assistiram. Seja sempre bem-vinda. Você de casa, a gente agradece a audiência. Boa noite. Até amanhã.